A paz do Senhor, irmãos. Amém? Todo mundo bem? Como é que tá as coisas? Tempo louco, né? Chovendo. Toda vez que eu vou pregar, chove, né? Tô sem carro, aí vem de moto, bate chuva. Vou te falar. Mas tá bom, glória a Deus, né? Estamos todo mundo aqui reunido para a gente ouvir um pouco da palavra de Deus. E antes de eu pregar, eu queria chamar aqui a Jocani. Vem cá, Jocani, faz favor. Sei que você não queria, mas o meu coração tá... Gente, Jocani é uma pessoa muito especial. Eu lembro dela na época de adolescente. Agora que eu tô lembrando de ti, sabe? E rapidamente aconteceu algo com ela. Eu queria que ela contasse esse testemunho. Não que Deus fez, mas que Deus fará. Você entendeu? Entendeu? Que Deus fará. Rapidinho, tá? Eu sei que você fala muito igual eu. Amém, igreja. Paz, tudo bem? Então, o meu testemunho é porque eu tive um diagnóstico, né? Fui diagnosticada com CA de mama. Mas para mim isso não é uma sentença. Eu não gravo isso como uma sentença. Eu ainda nem tenho um testemunho, porque eu estou pedindo a Deus que encha o meu coração. Porque eu não sinto essa doença para mim, no meu coração, assim, você está doente. Não, eu estou indo a lugares que sem a doença Deus não me levaria. Então eu levo a palavra de Deus aonde eu não estaria sã. Eu vou a lugares, eu converso com pessoas, eu ajudo pessoas que também me ajudam, mas assim, no fato de que eu não estaria ali se eu não tivesse recebido esse diagnóstico. Então não é uma sentença de morte, pelo contrário, é para a honra e glória do nome dele, porque eu creio nisso, que vai ser para a honra e glória do nome do Senhor. E eu sei que eu vou vir aqui dar meu testemunho de cura, e que eu vou ser curada, em nome de Jesus, eu creio. Já estou caminhando para isso, e eu agradeço a cada um. Porque eu sei que vocês oraram por mim, eu acompanho, sempre acompanhei. Tem o Rayane também que me dá bastante suporte nisso. E eu agradeço e que Deus possa, sabe, retribuir a cada um de vocês que perdeu aquele minutinho, que fechou o olho e orou pela minha vida, para que Deus guardasse. E eu creio que Deus está guardando. Amém, igreja? Obrigada. Mas não, vem embora não, espera aí, vem cá. Gente, vamos todo mundo ficar de pé aqui agora, nós vamos orar por ela. É todo mundo. Viu o testemunho dela? Ela não se sente doente. Mesmo que o diagnóstico seja diferente. Ela não se sente doente. Vamos orar por ela agora aqui. Pai amado, Pai querido do Senhor, nesse exato momento, Senhor, está aqui a tua serva. Do mesmo jeito, Senhor, que ela está dando esse testemunho para a gente. Aonde que ela está levando a palavra do Senhor para todos os lugares. Mesmo que isso, Senhor, muitas vezes pode estar doendo no seu coração. Mas ela está levando a palavra do Senhor. Pai, olha pela vida dela agora, Senhor. Que essa doença seja retirada agora, em nome de Jesus. Que ela não sinta mais nada. Que quando ela voltar aqui, Senhor, com o laudo do que aconteceu, será simplesmente zerado. Não terá mais nada. Nada. E ela está curada a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vai dar certo, já deu certo. Crê nisso, já crê? Ei, fala pra mim aqui, já crê? Deu certo? Show. Queridos, a paz, de novo, né? Estou meio nervoso, olha só que incrível. Por que será? Sei que Deus vai falar muitas coisas essa noite ao nosso respeito, que falou no meu coração já durante esses dias, na verdade desde o dia 6 de fevereiro desse mês. Nós tivemos aqui uma sabatina, quem lembra? Quem assistiu? Quem teve aqui? Teve algumas pessoas que assistiram. E nós fomos os pastores, né? Nós tivemos aqui inúmeras perguntas para que nós pudéssemos responder, tanto para os jovens, para a igreja. E foi legal. Eu gostei muito. Por quê? Pelo conteúdo das perguntas. Não veio nenhuma pergunta, sinceramente, aquelas, sabe, sem nada, sem conteúdo, sabe? Foram todas com conteúdos, todas bem elaboradas, todas, sem exceção, todas. Mas teve uma pergunta, apenas uma, que nós, os pastores, respondemos. Mas essa pergunta, eu não fui para casa ainda, como se diz, eu fui para casa ainda pensando nela.
ela continuou ecoando à noite, durante o dia, durante a semana, durante esses dias todos, né? Desde do dia 6 até hoje. E até agora, ela ecoou no meu coração. Na verdade, são duas perguntas em uma. Parece uma pergunta simples, mas quando nós fazemos uma análise geral sobre isso, a gente vê que ela é muito profunda. E eu quero estender essa pergunta agora para vocês também. Do mesmo jeito que essa pergunta foi colocada para nós, os pastores, eu estenderei essa pergunta para vocês, tá? Detalhe, é para todo mundo, é individual primeiro, tá? Nada de coletivo, é individual essa pergunta. Eu queria que vocês pensassem sobre ela, tá? Nós iremos pensar sobre essa pergunta, que na verdade são duas, né? São duas em uma. E ela, deixa Deus usar, deixa Deus falar o que vai falar no nosso coração. Sinceramente, irmãos, hoje eu estou deixando Deus falar de verdade, assim, lógico que sempre falou. Mas hoje, por questões, daqui a pouco vocês vão entender, vocês vão ver como que Ele tem que trabalhar no nosso coração, amém? A pergunta que foi colocada para nós foi a seguinte: quem fez essa pergunta foi a minha esposa Patrícia, a culpada, junto com a Simone, do Windows ali. Foi você, Silone. A pergunta que nos foi colocada foi a seguinte: como vocês descobriram o chamado pastoral? Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Como é que vocês descobriram o chamado de vocês? Como, a partir do momento que vocês tiveram encontro com Cristo, como foi a sua vida com Ele? E o que vocês fizeram com a vida de vocês nesse sentido? Pense nisso, tá? E a segunda pergunta foi, dentro da mesma pergunta: vocês arrependem do sim que deram no ministério? Teve frustração? Quando vocês disseram o sim, teve frustração? Essa foi a pergunta que foi colocada para nós. E os pastores responderam, eu respondi. Mas essa pergunta eu sabia que não saiu do meu coração. Continua ainda ecoando, como eu disse para vocês, até agora. Está ecoando até agora. Mas por que motivo? Eu quero que vocês prestem bem atenção no seguinte aqui, tá? Nos últimos tempos a gente está vendo uma mudança muito grande, normal para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Frustrações que estão acontecendo. Pessoas simplesmente desistindo de tudo, desistindo da vida, desistindo de fazer as coisas, tanto para Ele quanto para Deus. E é nisso que nós vamos estar falando essa noite. Eu quero que nesse exato momento agora, você abra a sua caixa da frustração. Imagine você agora, tá? Na mente sua, onde está o seu subconsciente, e abra essa caixa, a caixa da frustração. Aonde está lá tudo aquilo que você fez que ficou parado. Principalmente nas coisas relacionadas aqui é que eu falo assim, você com Deus, na igreja, na denominação que você hoje está. Qual foi a frustração que te fez parar o seu ministério? Qual foi a frustração que você parou dentro daquele que Deus está separando para você? Por que eu estou falando isso? Tem pessoas aqui que eu já conversei várias vezes. Tem pessoas que vêm de outras denominações e estão com a gente aqui. E todas elas falam a mesma coisa comigo quando eu converso com elas. Da seguinte forma: a igreja que eu estava, eu cantava. Eu estava lá louvando ao Senhor. Mas eu estou parado, sabe? Eu briguei com o meu líder. Estou com uma ferida aberta nesse sentido. Eu briguei com o meu pastor. Lá eu pregava. Mas dos tempos para cá, eu não estou pregando mais. Tive um desentendimento com a igreja. Tive um desentendimento com o meu líder. Quem aqui nunca ouviu essa expressão? Essas palavras, não é verdade? Tem muitos de vocês aqui que estão com o ministério parado, nesse sentido. Estão se perguntando, o que eu faço para mudar?
ou não querem mudar. Já estão há tanto tempo como crentes sentados no banco que estão com seus ministérios parados. É nesse sentido. Eu quero que vocês peguem as suas frustrações que estão dentro dessa caixa e agora coloquem ela do lado de fora. Sim, pense numa mesa e agora vocês vão colocar uma do lado da outra. Coloque as suas frustrações. Geral. Tudo aquilo que vocês deixou de fazer. Por enquanto você não vai abrir a sua caixinha do sucesso, tá? Que fica em cima dessa da frustração. E nem a caixinha do lado. A caixinha daquele que é o do seu ministério, tá? Só abre da frustração. Põe tudo para fora. Por que eu estou mandando vocês colocar essas frustrações todas para fora? Quando eu falo para fora, é de você, tá? Põe para fora, agora. Ah, pastor, tá doendo. Não, tá doendo não. Põe para fora. Por quê? Frustração não foi feita para ter um tempo maior. Ela não foi feita para ter uma permanência grande sobre a sua vida. A frustração tem que ter um período pequeno. Se você estiver frustrado, ela não pode se tornar algo permanente. A frustração, ela tem que ter um limite. Ela tem que ter apenas um período. É normal isso, gente. Todo mundo fica frustrado com as coisas que faz. Não é verdade? Eu já fiquei frustrado. Muitas vezes, em minha vida, coisas que eu faço, fico frustrado. Mas lembre de uma coisa. A diferença entre o sucesso e o fracasso não é, quer dizer, a diferença do sucesso não é o fracasso, é a desistência. Ou seja, se você olhar no meio do caminho, ainda tem esse período para você ainda se adaptar e mudar. Se você já for do sucesso para o fracasso, já está errado. Se você parar e analisar sobre isso, vocês vão ver. Aí a pessoa vai o quê? No meio do caminho, a desistência. Eu pequei, aí eu não consigo mais voltar. O primeiro amor se foi. Olha só. E agora, eu não sei mais. Eu estou perdido. Sem sentido. E é em cima dessas palavras que eu estou falando com vocês. Agora eu peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês. No livro de Atos. Me desculpa. A carta 2 Coríntios 12, 7. Segunda carta de Coríntios 12. Segunda carta de Coríntios 12, 7. Todo mundo achou? Podemos ler? Diz bem assim, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Mas algumas versões dizem: a minha graça te basta. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, provocações, perseguições, aflições que só sofrem por Cristo, pois quando sou fraco é que então estou forte. Paulo, não é verdade? Gente, essa parte dessa carta, ela traz um renovo sobre o meu coração.
É por isso mesmo que nessa noite, eu quero que vocês peguem as suas frustrações, tá? E nós vamos olhar pela vida de Paulo. Eu até brinquei com os meninos ali, eu falei que vai ser Paulo versus, eu versus Paulo. Quando eu falo eu, não sou apenas eu, somos nós. E esse versus Paulo não é competição sobre ministérios, mas sim uma reflexão sobre a vida de Paulo. Eu quero que eu e você, com as nossas frustrações que nós temos dentro do nosso ministério, das coisas que nós fizemos lá dentro da igreja, que as coisas que nós fizemos para a nossa família, as coisas que não fizemos para nada que está em cima dessa mesa, eu quero que vocês olhem para ela e nós vamos olhar a vida de Paulo. Nós vamos refletir alguns pontos, né, sobre a vida de Paulo. Queria ter hoje umas 3, 4 horas para falar isso com vocês, mas eu não vou ter. Mas vocês têm essa oportunidade com o pastor Eriton no culto escola. Querem conhecer um pouco mais de Paulo? Venha para o culto escola. Romanos é uma carta maravilhosa. É maravilhosa. Tem muita coisa ali que se vocês verem, ouvem. Então vamos lá então. Eu quero que vocês pensem assim comigo agora, tá? Olha pela vida de Paulo. Vamos fazer uma reflexão. Um dos pontos que eu acho interessante de Paulo é que Paulo, mesmo antes de conhecer a Cristo, sempre foi uma pessoa estudiosa, não é verdade? Por isso que ele procurou, ele está sempre estudando. Você olha na Bíblia, você olha isso daqui, você vê Paulo, entendeu? Se preparando com um tal de, quem sabe o nome do cara? Gamali? Fala alto. Gamaliel. Isso aí. Você vê Paulo estudando com o melhor. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é o seguinte. Um ponto importante sobre a vida de Paulo nesse sentido. Eu quero que vocês também tenham essa noção. Para você acabar com muitas vezes as frustrações que vocês têm na vida, nós temos que ter a ciência que nós precisamos estudar. Se você não estudar, vai ficar difícil. Você cantor que aqui, que está parado, que não canta mais, lembre de uma coisa: se você não se estudar a palavra de Deus, e se você não se preparar, vai ficar difícil você vir aqui na frente para tocar, para cantar. Você músico, guitarrista, tecladista e por aí vai, né, Tiago? Cadê o Tiago? Está aqui. Se parar de estudar, o que vai acontecer, Tiago? Vai ficar ultrapassado ou não? Você não tem que ficar por dentro da palavra de Deus, e ao mesmo tempo você tem que estudar o seu instrumento todos os dias, ou grande parte, né? Para você poder ter uma boa, como é que eu vou dizer? Evolução em cima disso? Evolução, a palavra correta. Lembre-se disso. Sem estudo vai ficar difícil. Sem estudar a palavra de Deus vai ficar difícil. Imagina nós, os pastores aqui, que viemos trazer a palavra de Deus para vocês, se a gente não nos preocupássemos em estar sempre estudando, para que haja uma evolução sobre a nossa vida. Daqui a pouco a gente vai começar a repetir coisas que não tem nada a ver. Daqui a pouco nós vamos trazer para a igreja um leite ralo. E aí, meu irmão, vocês não são bobo nada, né? Vocês vão perceber que a gente está meio devagar, não é verdade? Então, ou seja, entenda uma coisa. Se você aqui hoje está com o ministério parado, seja qual for, vamos dizer, por exemplo, algo que você já trabalhou aqui e você não está mais, tenta fazer uma avaliação nisso. Você não cresceu naquilo porque você deixou de estudar? Ô, irmãos, lembra de uma coisa, essa mensagem foi para mim, tá? Foi para mim primeiro. Eu estava conversando com o Diegão ali, eu falei com ele como essa palavra falou comigo, tanto que eu estava tendo temor para trazer ela hoje. Então pense nisso. Se a gente não estudar, se a gente não evoluir, não vai ter nada. Paulo agora, entenda uma coisa, Paulo, ele entendia. Paulo estava sendo preparado nesse sentido, estudava. Agora estava com o melhor. Paulo teve uma oportunidade na sua vida, quando ele esteve de frente com Estevão, primeiro mártir da igreja. Esse Estevão, ele começou a pregar do Antigo Testamento até chegar no Jesus. Ele foi morto, sabe por quê?
fizeram calúnia sobre a vida dele, inventaram falsos testemunhos e foram apedrejados. Foi morto por blasfêmia. Você me perguntou sobre blasfêmia, né, Raioli? O que eu te disse? Blasfêmia, aquilo que você me perguntou é só a ponta do iceberg. A coisa é muito mais funda. Por isso tem que estudar, tem que entender, para a gente não interpretar apenas um pequeno momento, mas sim o contexto geral, que é uma blasfêmia. E agora, entenda isso. Blasfemou para eles. Foi apedrejado. As suas roupas foram colocadas aos pés de Paulo. Tem pregador que gosta de dizer que passou unção para Paulo nesse sentido. Eu não consigo ver isso não. Eu vou no ponto direto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A partir desse momento, Paulo, esse homem, agora começa a caçar, pede permissão para caçar todos aqueles que estejam falando dessa seita chamada Jesus de Nazaré. Ele prometeu ali, dizendo que ia caçar todos, mataria todos, aquelas pessoas que dominassem cristão, todas aquelas pessoas que estivessem falando no nome de Jesus de Nazaré. Entenda uma coisa, ele pediu para prender, mas prender ele não fazia, ele matava. Se você olhar, eu não me lembro, acho que em Timóteo, ele falava que ele tinha essa coisa de matar, sabe, porque ele não queria que essa seita continuasse. Ele não queria que as coisas continuassem do jeito que estava. Se você ler lá em Atos 9:1, você vai ver que ele é com fúria em cima dessas pessoas que estavam falando o nome desse Jesus de Nazaré. Com raiva. A permissão foi dada. E no caminho para Damasco, para que se fosse cumprido aquilo que foi colocado sobre a vida dele, ele teve um momento especial. Uma luz sobre o seu rosto. Ele caiu em terra. Não caiu do cavalo, tá? Tem gente que acha que Paulo caiu do cavalo. Não caiu. Isso aí foi um pintor famoso que fez esse quadro, que Paulo caiu do cavalo. E ficou essa história. Mas Paulo não caiu do cavalo. Paulo, sobre a sua vida, veio uma luz. E essa luz, naquele exato momento, o cegou. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Agora levanta-se, entre na cidade, onde lhe direi o que fazer. Nesse exato momento, quem estava com Paulo só ouviu a voz. Levantou Paulo e levou Paulo até um lugar reconhecido como uma rua direita, aonde morava um tal de Judas. Não Iscariotes, tá? Judas. E lá permaneceu, até que apareceu um tal de Ananias. Voltando aqui um minutinho. Eu quero que vocês parem e pensem comigo aqui. A nível de Brasil hoje, a nível de Minas Gerais, e principalmente da nossa terra, Ouro Branco e região, eu não conheço ninguém que nunca ouviu falar de Jesus. Verdade? Que nunca ouviu falar de Deus. Nós vivemos um país que as pessoas conhecem quem é Jesus. E as pessoas sabem quem é Deus. Paulo sabia quem é Deus. E Paulo também sabia quem era Jesus, porque ele perseguia, não é verdade? Se ele não soubesse quem era Jesus, o que ele estava fazendo, não estaria perseguindo ele. Então é o seguinte, nessa noite, eu não quero que vocês conheçam Jesus. E não conheça a vida de Paulo, e não conheça Deus. Eu quero que você tenha um encontro com Deus, com Jesus. Eu quero que você tenha um encontro. Paulo sabia tudo sobre as leis de Moisés. Mas a partir do momento que ele teve um encontro, nesse exato momento, com Jesus, aí a coisa mudou. Eu quero que você reflita sobre isso.
Conhecer é uma coisa, mas ter um encontro é outra. O encontro é outra coisa. O encontro te muda a sua vida verdadeiramente. Conhecer Jesus é teologia. Encontrar, aí, meu irmão, é parceria. Aí é estar junto com Ele. Paulo encontra agora Jesus. Esse tal de Ananias agora recebe em visão que ele deve procurar Paulo. Ele não quer procurar Paulo, porque ele sabia que Paulo estava matando a riveria. Mas Deus falou, não se preocupe. Paulo agora é meu, ou Saulo, né? Estou preparando ele para os gentios, para Roma, para os reis. Deixa ele comigo. Ele vai sofrer pelo meu nome. Estranho isso, né? Mas ele é meu agora. Paulo me pertence. Não se preocupem com ele. Ananias vai lá agora, ora na cabeça daquele homem. E ele agora volta a enxergar. As escamas dos seus olhos saem. E ele automaticamente já levanta e é batizado. Paulo agora começa a andar com esse homem, Ananias. E ele acaba conhecendo alguns discípulos. Só que aqui começa a frustração. Porque esses discípulos não queriam andar com Paulo. Não queriam que Paulo andasse com ele. Por causa do medo. Por causa de sabendo quem Paulo era. E naqueles dias Paulo ainda está ali. Depois de alguns dias Paulo começa a pregar. Eu não sei. Mas eu vejo Paulo agora talvez falando coisas que talvez pesavam um pouco mais para o lado da lei. Não sei. Porque agora eles falam, não, calma aí, não é assim não, meu filho. Você está meio enganado nesse sentido aí. Porque em um certo período da vida de Paulo agora, ele se afasta. Ele vai para a Síria, no deserto. Aí lá, eu acredito que sim, a coisa agora muda. Porque Paulo, nesse exato momento agora, talvez ali, sozinho, começa a aprender as coisas que Jesus tem para ele. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Muitas vezes você acha que está no deserto. Muitas vezes você começa algo e para. Lembre-se de uma coisa. Se isso aconteceu, aproveite esse momento para fazer uma autoavaliação sobre a sua vida. Aonde estão os erros? Peça a Jesus para te ensinar. Pede para Ele fazer as referências necessárias para que você mude o seu caráter, tenha a sua mudança. Deserto não é o sinal de que você está isolado. Deserto é o sinal de que ali você vai receber algo de Deus e você vai crescer. Não se preocupe com o alimento. Pare e pensa bem. Moisés e os hebreus no deserto, em procura da terra prometida, Deus deixou esse povo sozinho? Não. Mandava carne, mandava o maná, água. Davi foi expulso pelo seu filho depois de tramar contra ele. Ele teve que ir para o deserto. Você acha que ele ficou sozinho com a família toda lá e o povo todo lá sozinho no meio do deserto? Não. Os povos em volta reuniram e davam alimento e mandavam água para a família de Davi. O nosso querido Jesus, depois de ser batizado, reconhecido ali, porque a voz veio sobre ele, esse é meu filho amado. Aonde João Batista ali está batizando ele, e ali começa o seu ministério, ele automaticamente já saiu dali e foi para o deserto. 40 dias e 40 noites ele ficou ali, vivendo isso. E sabe o que aconteceu? Quando o diabo chegou para ele e começou a fazer perguntas, a maioria ele disse não. A maioria ele dava a resposta tudo ao contrário. Tudo que oferecia, ele falava, olha, de acordo com a palavra é isso, isso, isso.
E depois disso, sabe o que aconteceu? Os anjos veio com um banquete e o serviu. João Batista não foi diferente não, irmãos. Ele cresceu no deserto, onde seu pai, Zacarias, o levou. Ele crescia em conhecimento e sabedoria no deserto. O resto comeu pão, comeu carne. Se isso não aparecer na sua vida, fique tranquilo, que você ainda vai comer ainda gafanhoto com mel. Vai comer gafanhoto com mel. Mas eu acho que é bom, deve ser ruim não. Eu acho que o mel que é o problema, entendeu? Porque comer mel todo dia, acho que não dá. Mel todo dia, acho que é bravo. Eu comprei o mel do como é que é o nome? Do Betão, e até hoje, deve ter uns 2 anos. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. E agora ele volta. E volta diferente. Maduro, diferente nesse sentido. E agora ele volta novamente com os discípulos e começa a conversar com eles. Só que Barnabé agora teve que intervir. Falou, olha, não, Paulo mudou. É assim, esse assado. E agora ele começa a andar com Barnabé. Os discípulos aceitam ele. Agora ele começa a fazer a sua primeira viagem. Detalhe, a primeira viagem acho que foi top, foi legal. Acho não, né? Com certeza foi. Mas no final dessa viagem, quando ele estava para começar a segunda viagem, Barnabé disse assim, vamos voltar então. Mas dessa vez vamos levar conosco João Marcos, meu primo. E Paulo falou, esse não. Esse não vai não. Você não sabe que ele largou a gente no meio do caminho? Como assim? Não, ele não vai com a gente, largou a gente, fez isso e isso, aquilo. Não, não vai. E agora começou a primeira treta entre esses discípulos, Paulo e Barnabé. A discussão foi tão grande que eles dividiram. Agora Paulo, Silas para um lado, Barnabé e Marcos para o outro. Agora aumentou, né? Graças a Deus, o evangelho nesse sentido. E todos aqui sabem o que aconteceu com Marcos, né? Ele escreveu o evangelho para nós. Com certeza dessa viagem conheceu Pedro. Com certeza não, conheceu Pedro. E agora as coisas mudam. Só que do outro lado, entenda uma coisa. Paulo saiu com Barnabé. E não foi fácil a viagem agora. Porque eles foram presos. Na cadeia, foram açoitados. E agora, esses 2 homens estão cantando louvores ao Senhor, açoitados. As portas das cadeias agora se quebram. As correntes se rebentam. Você acha que Paulo gritou assim, vamos negado, vamos embora? Não, continuou lá. O carcereiro chegou preocupado, viu as coisas daquele jeito. Ele falou bem assim, tentou então nesse momento agora tirar a sua vida. Sabe o que aconteceu? Paulo falou, não tira a sua vida. Por quê? Porque está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Fique tranquilo, porque hoje vai entrar salvação na sua casa. Você e sua casa serão salvos. Dali agora, Paulo e os presos vão para a casa dele, jantam com esse carcereiro. E depois da conversa que ele teve lá, evangelizando aquele povo, Paulo agora percebe que dentro daquela família, a salvação chegou. Aquele carcereiro já era outro. Entenda uma coisa, muitas vezes vocês vão pensar que vocês vão estar em locais onde que vocês vão dizer assim, Senhor, mas por que eu estou aqui? Parece uma prisão. Eu digo para vocês, em todos os lugares que nós vamos, sempre tem um propósito. Há um propósito. Tinha que ter salvação naquela casa. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Paulo agora sai dali e continua na prisão, gente. Entenda uma coisa, Paulo naufragou. Ele estava em um barco que estava indo para Roma, entendeu? E esse barco, lá dentro desse barco, estavam todos já apavorados, porque não era para eles terem ido viajar.
O vento estava para um lado, de repente o vento mudou. Agora eles estão à deriva e as coisas começam a piorar. E aí sabe o que esse Paulo vai e faz? Ele vira para aqueles presos e para os soldados e para quem está naquele barco e diz bem assim, ó, convenhamos que esse barco vai afundar, porque eu recebi a visão de um anjo. Mas ele me disse também que nenhum fio de cabelo de vocês vai cair. Todos vão viver. Mas é necessário que vocês comam, porque já estavam 14 dias em jejum. Comam, se fortaleça, tenham vigor nisso daí. E agora ele pega o pão, dá graças ao Senhor, reparte, entrega para todos que estão naquele barco. Só faltou o vinho para a Santa Ceia, né? Ou teve, não sei. Mas ele levantou o pão, deu graças, todos comeram, todos ficaram satisfeitos, revigoraram a sua vida ali, a energia voltou. O resto do trigo que estava naquele barco foi jogado para fora. E instantes depois o barco bate. Agora ele destroça. Os soldados resolvem matar os prisioneiros. Mas o responsável pela embarcação falou, não. Porque ele gostava muito de Paulo. Falou, ele não, ninguém. Faz o seguinte, quem souber nadar, nade. Quem não souber, pegue um pedaço de pau que sobrar desse barco e vai até aquela ilha. Até então ninguém sabia que ilha que era. Era a ilha de Maltos. Chegando nesse local, pense comigo uma coisa aqui. Já estava de madrugada, chovendo. Eles acharam que é uma ilha abandonada, mas quando chegou lá, era uma ilha habitável. O povo de Malta. Esse povo agora, sabe o que eles fazem? Prepara uma fogueira para aquele povo que estava ali, para todos os soldados e prisioneiros. A fogueira foi colocada porque a noite estava fria. E sabe o que aconteceu? Paulo resolveu então ficar ele sozinho abastecendo aquela fogueira. Ele pega gravetos, os paus que estão ali e começa a colocar no fogo. De repente, do nada, uma serpente, por causa do calor do fogo, solta do meio dos galhos e prende na mão de Paulo. Paulo, quando vê aquilo, ele sacode a sua mão no fogo. Aquele povo dali, os nativos começaram a dizer assim, esse deve ser muito ruim, porque se ele não morreu afogado, agora ele vai morrer com a picada dessa cobra. E ficaram de olho em Paulo, ficaram observando Paulo para ver se ele ia inchar e morrer. E sabe o que aconteceu? Nada. Paulo continuou a mesma coisa. Não teve nenhuma reação. A veneno da cobra. E quando eles viram aquilo, eles falaram assim, poxa, nós estamos de frente de um Deus. E agora o povo da cidade fica sabendo. Ele leva um Paulo até o líder daquele lugar. Chegando lá, Paulo conversando com o líder de lá, ele percebe que o seu pai está doente. E agora Paulo ora por esse cara. Ora pelo pai dele. E cura. Com as suas mãos ali, intercedendo por ele, a cura sobre a vida daquele homem. Sabe o que aconteceu? A cidade toda começou a levar os doentes para lá. Quantas vezes você já reclamou por achar que está numa tempestade? Ô Senhor, eu estou aqui, ó, sozinho. Tá eu sozinho não, Senhor, estou com um monte de gente na mesma situação. Entendeu que tudo tem um propósito? Se Paulo não vai naquela ilha, e muitas pessoas ali se converteram, ficaram tão felizes que encheram os barcos, acharam outro barco de Alexandria, encheram o barco, e ele continuou a viagem para Roma, para ser preso. Eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, irmãos. Paulo ficou preso quando chegou em Roma. E na prisão ele escreveu muitas das suas cartas. Agora eu te pergunto a você, uma pessoa que está presa ali,
Eu não estou falando de cadeias que nem a gente conhece no Brasil, não. A gente fala mal das nossas cadeias, né, porque realmente são subhumanas. Mas imagina naquela época. Com certeza era 10 vezes pior. Agora Paulo preso em um desses lugares, ele começa a escrever cartas para animar as igrejas. Meus filhinhos, como que vocês estão aí? Vocês estão bem? Que força é essa que esse homem está tirando? Vivendo tantas frustrações, que força é essa que esse homem está tirando? Ele fala em versículos de amor, que o amor é o fogo que arde sem se ver. Entender que acha que essa música é do Renato Russo lá, do cara lá. Ah, essa letra de música? Não. Esse é versículo de Paulo falando de amor, ensinando a igreja sobre o amor. Eita, esperança. Ensinando sobre o amor. E não ficou apenas nisso, irmãos. Grande parte dessas cartas foram feitas lá. E o povo, agora, muitos deles, sabe o que acontecia? Eu fiz como diz o outro, uma leitura, e eu peguei os pontos aqui, no caso, aonde a maior frustração de Paulo, vamos dizer, se ele sofresse, existiria. Olha só. A primeira é a perseguição em Damasco. A segunda, rejeição em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi preso e açoitado em Filipos. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi considerado um tagarela, um falador em Atenas. Foi considerado como um impostor em Corinto. Foi preso em Jerusalém. E mesmo assim, sabe o que ele falava? Mas tudo isso é em prol do processo do Evangelho. Isso tudo é por nome de Jesus. Eu passei por isso tudo. Vexames. Eu passei por humilhações. Parecia que estava fraco, mas na verdade eu era forte. Nesses momentos de fraqueza é que eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Parecia que eu estava fraco, mas na verdade eu era forte. Pode me açoitar, pode levantar calúnias, pode fazer isso tudo que vocês estão pensando em fazer. Podem fazer isso tudo. Pois sou fraco, então é que eu sou forte. E para a gente estar no final dessa mensagem, eu queria que vocês abrissem comigo lá em 2 Timóteo 4. É um versículo muito conhecido de todo mundo. Vejo pessoas quando entram de férias, têm coragem de colocar esse versículo debaixo da legenda, quando ele está lá com os pezinhos levantados na beira da praia. 2ª carta de Timóteo 4. Todo mundo achou? Vamos lá? Para a gente finalizar. Diz bem assim, olha: quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. É show, né, esse versículo?
Concorda comigo? Combati o bom combate, né? Fui bem agora durante o meu ministério todo, não é verdade? Não é show de bola? Pense bem. Ele está falando aqui, ó, combati o bom combate agora. Agora eu estou esperando a minha coroa. Não é verdade? Vamos ler o resto? Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia. Tito para a Damácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Ô irmãos, olha só aqui, ó. No início do seu ministério ele brigou com Marcos. E agora ele fala, traga Marcos, que ele é muito útil ao meu ministério. Traga ele de volta, por favor. Esse mesmo Marcos que eu briguei no passado dizendo que eu não queria que ele andasse comigo, traga ele de volta. Ele é muito útil para o meu ministério. Pois ele me será muito útil no meu ministério. Envie Tequio a Efésios. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também os meus livros. Pede aqui. Especialmente os meus pergaminhos. Gente, lembra que eu falei com vocês no início aqui? Paulo agora está naquele momento que ele seria morto. Sabe o que ele está pedindo? Os livros dele, os pergaminhos. Mesmo diante da morte, Paulo quer receber mais e mais sabedoria. Quer revisar aquilo que ele já fez. Ele quer a vida dele nesse sentido. Por isso que eu falo a importância de estudar. Alexandre, artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente tudo o que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Nenhum fiatinho para ir comigo. Nenhum crente converteu comigo. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrou de todo o ataque do maligno e me levara em segurança para o seu reino celestial. A Deus a glória para todos sempre. Amém. Mesmo abandonado, ele deu glória a Deus pelas pessoas, porque estava com Cristo em todo momento da sua vida. Mesmo os líderes não estavam mais com ele, onde ele estava se sentindo sozinho, Cristo estava com ele. Mesmo sentindo frio, porque ele pede uma capa, porque o inverno está chegando, Cristo estava com ele. Nunca o abandonou. Aí eu termino aqui essa mensagem perguntando para você: será que as nossas frustrações é para a gente poder parar agora? Será que a gente fazendo uma reflexão sobre a vida de Paulo, como eu falei com vocês aqui? Hoje a gente tem muito mais, tá? Eu tive que correr. Mas será que as nossas frustrações nos nossos ministérios são tão pesadas assim, que a gente não quer mais? Será que nós tornamos uma geração Nutella e que não quer mais saber das coisas de Deus? Queria que vocês ficassem de pé. E se tiver alguém aqui nessa noite que precisa e que queira, pode, e que queira retomar aquilo que foi parado,
entender o sim que você deu ao Senhor, dentro do seu ministério, dentro do departamento, seja o que for, eu queria convidar vocês a vir aqui na frente. Se essa mensagem entrou no seu coração, e se você sentiu que precisa voltar a fazer coisas para o Senhor, eu queria te convidar a vir aqui na frente, respeitando só o distanciamento, tá? Com essa reflexão sobre a nossa vida, sobre a vida de Paulo. Tem alguém? Todo mundo satisfeito? Todo mundo show de bola, então? Glória a Deus. Temos a primeira pessoa. Te doeu muito vir aqui? Será? Dói tanto assim, gente? Será que vocês estão tão machucados ao ponto que vocês não querem mais reviver aquele grande amor? De voltar de novo, fazer as coisas para o Senhor, quem está parado? Você que cantava, parou de cantar, e sabe que o seu motivo é tão grande assim que você não queira retomar, dizer sim para o Senhor? Será que esse tempo no deserto que você estava vivendo já não passou, não? Está na hora de você retornar? Quem Denise? Esse de Clay. Você tem chamado, velho. Chamado. Mais ninguém? Ou você quer ficar no seu lugar? Levante a mão então aí. Ninguém mais. Gente, não é fácil lidar com gente, mas é importante para o reino de Deus. É importante que nós temos esse avivamento sobre a nossa vida. Se vocês acham que eu não tenho frustração, também tenho. Vivo. Aprendi a lidar com elas. Mas então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pai amado, para aquele Senhor, está aqui, Senhor, as suas servas, ó Pai. Você sabe muito bem, Senhor, para cada uma o que foi chamado. Nesse exato momento agora, Senhor, eu quero que o Senhor cubra a vida delas, ó Pai, tirando as frustrações que um dia foi colocado, e que dê um renovo sobre o ministério delas, que volte a ter os cânticos sobre a vida delas, que volte a ministrar novamente como elas sempre ministraram. Senhor, renove, Senhor, a vida dessas duas. Encha a sua filha com o teu Espírito agora, em nome de Jesus. Enche ela agora, em nome de Jesus. Enche ela agora.
Eu tenho as minhas frustrações, do mesmo jeito que vocês. Mas lembre, frustração não foi para ser algo permanente, é temporário. Renove a vida de vocês, o ministério de vocês, e bola para frente, que Jesus precisa da gente, amém? Porque Ele está voltando. Glória a Deus. Amém, pastor Paulo. Glória a Deus. Irmãos, fique de pé só por um minuto. Traga o seu neto aqui, nós vamos orar por ele. Quero pedir à igreja para nós estendermos as mãos. Nós vamos orar por essa criança, para que o Senhor possa guardar a mente, o sono dele. Estenda a sua mão para cá. Pai, eu oro pela vida do Bruno e unjo a vida dessa criança e repreendo, ó Deus, qualquer espírito maligno que tenha atormentado o sono dele. E ordeno agora que ele seja guardado pelo Senhor. Eu te peço no nome de Jesus que o Senhor dê ordens aos seus anjos a respeito dessa criança para que guarde o sono dele. Como diz a tua palavra no Salmo 4, verso 8, ele vai deitar em paz e logo vai dormir, porque o Senhor vai fazer ele repousar em segurança. Se essa criança foi consagrada em algum lugar contrário à tua vontade, nós desfazemos essa aliança no nome de Jesus e consagramos a vida dessa criança ao Senhor. Eu te abençoo no nome de Jesus, que o Senhor guarde a sua mente, o seu coração e o seu sono todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Tá bom, Bruno? Deus te abençoe, vó, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, fecha os seus olhos. Pai, eu te dou graça por essa noite, pela tua palavra que foi pregada aqui, palavra de incentivo, para que possamos continuar, mesmo diante de algumas frustrações. O Senhor sempre esteve com Paulo e o Senhor sempre está conosco. Eu te peço no nome de Jesus que o Senhor leve esse povo em paz, guardados e protegidos pelos santos anjos do Senhor. Conceda a cada um deles uma semana de vitória, uma semana abençoada. Aqueles que reataram contigo essa noite a aliança através da oração da fé, que sejam firmados pelo Senhor, que o teu Espírito esteja consolando cada um de nós. Nos guarde durante todos esses dias, Senhor. Semana que vem estaremos de volta, na quarta-feira, no domingo, e que recebamos ainda mais uma porção de Ti, da Tua palavra. Eu oro e abençoo cada um dos presentes, cada família representada, os que estão em casa, que não puderam vir, mas que também sejam alcançados pelo Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui, pelos que foram envolvidos nessa reunião. A Ti nós damos a honra devida, o nosso muito obrigado. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Digam amém. Estenda assim a sua mão. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. A vitória é de quem? Pelo sangue. Recebam uma ótima semana, vão em paz, que Deus vos abençoe.